Fala aí, galera alvinegra. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 16 de agosto. Enquanto eu tô gravando isso, esse cara que você tá vendo aí na tela ainda é o nosso técnico. Depois do incrível feito de perder pro Cienciano. Então eu tô gravando isso aqui para indicar 7 técnicos possíveis para o Botafogo. Eu vou usar como parâmetro 5 categorias. Eu defini aqui a categoria característica de jogo do técnico, a compatibilidade com o nosso elenco, o salário, a experiência dele no Brasil e também a experiência dele geral. Então, sem mais delongas, vamos para a lista. E se a gente tiver contratado o Guardiola ou Jair Ventura no futuro, volta aqui nesse vídeo para comentar. Oh shit, here we go again. Em primeiro lugar temos BKSS, que se caracteriza por um futebol muito intenso, marcação alta, muita pressão no campo do adversário. É algo que pode não ser muito compatível com o nosso elenco é a questão do goleiro atuante, né? Pelo que eu tenho acompanhado até aqui, o nosso goleiro Wellerson não tem muita habilidade com os pés, é algo que me preocupa. Na categoria compatibilidade com o elenco, eu classifiquei como mediana, porque não temos alguns jogadores que eu considero que seriam fundamentais para esse exercício, principalmente da marcação com bloco alto e pressão no campo do adversário. Alguns jogadores como Danilo, Matheus Martins e Arthur Cabral podem se beneficiar desse técnico. O Matheus Martins pela velocidade, o Danilo pela dinâmica que ele dá no meio de campo e o Arthur Cabral por ser um bom finalizador. Quanto à questão salarial, eu classifiquei o salário do BKSS como médio-alto. Em algumas pesquisas eu conferia que ele ganhou um salário de cerca de R$1.100.000 por mês, que eu já fiz a conversão. É um salário relativamente alto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a bolha que envolve futebol hoje está bem inflacionada, então esse acaba sendo quase que um salário padrão para um técnico no Brasil hoje. Um problema que o BKSS pode enfrentar, caso assuma o Botafogo, é a falta de experiência no nosso futebol. Ele não tem passagens pelo futebol brasileiro, então seria muito possível que ele precisasse de uma adaptação e a gente sinceramente não sabe quanto tempo isso pode levar. E quanto à experiência geral, é um técnico de larga experiência, mais de 15 anos de experiência profissional no futebol, principalmente no mercado sul-americano. Foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana em 2021, já treinou Independente, Racing e outros clubes também da América do Sul. Em segundo lugar, temos Hernan Crespo, que tem como característica de jogo um futebol ofensivo e também muito propositivo. Ele gosta que os times deles sejam protagonistas do jogo, um futebol com muita construção de jogo e principalmente finalizações. É um time que chega ao ataque para definir a jogada. Quanto à compatibilidade de elenco, eu classifiquei como mediana / boa. Alguns jogadores podem ser muito potencializados pela dinâmica de jogo do Hernan Crespo, como Danilo, Medina, Montoro, nosso trio de meio de campo, basicamente. Quanto à questão salarial, ele está na mesma faixa de salário do BKSS, né? Cerca de 1 milhão por mês, pesquisando informações sobre o salário que ele ganhava na passagem dele pelo São Paulo, a última passagem dele. Tem uma vantagem, ele já tem experiência no Brasil, teve 2 passagens pelo São Paulo, na primeira sendo campeão do Campeonato Paulista em 2021, tirando o São Paulo da fila. Tem larga experiência geral, já treinou o Banfield, Defensa e Justiça, Aldo Rail, Al Ain, sendo campeão da Liga dos Campeões da Arábia, e atualmente está no Atlas do México, então a gente pode ter aí uma questão de multa salarial, mas é um dos técnicos que eu consideraria bastante positivo caso viesse para o Botafogo. Lembrando que a gente já teve um interesse no Hernan Crespo, ele chegou a ser entrevistado pelo Textor cerca de um ano atrás. Lembrando que essa lista aqui ela não tem uma classificação de melhores ou piores técnicos. Todos os técnicos listados aqui são técnicos que eu considero viáveis para o Botafogo, pensando não só em 2026, como num projeto a médio e longo prazo, visando pelo menos os próximos 3 anos. Na terceira posição da nossa lista temos Pedro Caixinha.
E antes que vocês me xinguem, eu preciso deixar claro que essa não seria a minha escolha preferencial, mas eu preciso colocar na lista um técnico que seja talvez um pouco mais condizente com a nossa atual situação financeira, e acho que ninguém sabe exatamente qual é a situação financeira do Botafogo, se a GDA vai querer arriscar um pouco mais alto, se vai tentar manter um padrão um pouco mais baixo quanto à questão salarial, de função técnica e jogadores. Então achei importante, ou melhor, necessário colocar o Caixinha nessa lista. Como característica de jogo, ele tem um futebol um pouco mais pragmático e defensivo, se caracteriza por gostar da posse de bola, né? Tem uma certa construção de jogo. A compatibilidade com o elenco seria mediana barra boa. Alguns jogadores mais jovens, como o Guinho, Cauã Toledo e Kadir, poderiam se beneficiar do Caixinha, que tem um certo talento para desenvolver o jovem, já demonstrou isso no Bragantino. Quanto à questão de salarial, ele, por incrível que pareça, recebia até um pouquinho mais do que Hernan Crespo e BKSS nos seus últimos trabalhos. Quanto ao Crespo, eu não estou contando o trabalho dele no Al Ain, tá? Eu estou contando o salário dele aqui no futebol brasileiro, no São Paulo, mas acredito que essa questão salarial poderia ser negociada um pouquinho para baixo. Lembrando que é um técnico que está sem clube atualmente. Tem a vantagem de já ter experiência no Brasil, trabalhou no Bragantino, trabalhou no Santos, tem uma boa experiência, tá? Geral, já passou por Portugal, México, Arábia Saudita, Argentina, então é um técnico viável e que talvez faça o feijão com arroz que a gente pode precisar nesse final de ano. Quarto indicado na nossa lista, temos Marcelo Gallardo, o antigo sonho da diretoria botafoguense e, por que não, da nossa torcida. Como característica de jogo, ele tem um futebol bastante intenso e ofensivo, prioriza a construção de jogo, tem bastante pressão alta. E um detalhe que eu acho muito importante e necessário para esse elenco de jogadores atual do Botafogo é a capacidade do Marcelo de implantar uma mentalidade vencedora, algo que acho que deixou de acompanhar esse elenco com a saída do Arthur Jorge. Como compatibilidade de elenco, eu considero ela mediana, boa. Tá? Jogadores como Danilo, Montoro e Cauã Toledo podem se destacar, podem ser potencializados com a chegada desse técnico. Acho que o principal impeditivo para a realização dessa contratação seria a questão salarial. Ele ganha um salário altíssimo no River Plate, cerca de 2,75 milhão de reais por mês. Achei necessário colocar o Marcelo nessa lista aqui porque eu não me nego ao direito de sonhar e talvez a GDA queira fazer um investimento maior nesse momento, então por que não botar o Marcelo nessa lista? Quanto à experiência no Brasil, ele não tem, né? Esse poderia ser um contra, precisar de adaptação, claro, e eu não sei se esse é o momento para lidar com um técnico que precise de adaptação ao cenário brasileiro. Quanto à experiência geral, não há nem muito o que dizer, tem larga experiência no mercado sul-americano, já treinou o Nacional, já treinou o River Plate e nele conquistou 2 Libertadores, também o Al Ittihad, e atualmente está no River Plate. Na nossa quinta posição temos ele, Paulo Souza, que tem como característica de jogo o famigerado jogo posicional. Pra ser sincero com vocês, eu até sou entusiasta do jogo posicional, mas entendo que é um tipo de jogo que demanda certa característica de elenco que eu não sei se a gente tem atualmente com os nossos jogadores. Ele prioriza a posse de bola, a construção desde a defesa, algo que eu considero muito positivo, e também uma grande movimentação dos jogadores. A compatibilidade com o elenco ela é mediana barra boa, porque eu até considero esse nosso elenco bastante plástico, digamos assim. Pode jogar tanto de forma mais defensiva quanto ofensiva, marcando em bloco alto ou um bloco um pouco mais recuado. Jogadores como Danilo, Medina e Montoro, também o nosso
meio de campo podem ser potencializados no estilo de jogo do Paulo Sousa. Incluiria também a volta do Caio Pantaleão. Se ele voltar bem, é um jogador que gosta de conduzir a bola e pode ajudar bastante num possível sistema de jogo do Paulo Sousa. Quanto ao salário, aqui eu estou me baseando no último trabalho que ele realizou aqui no Brasil, que é de R$1,5 milhão por mês. Tem como vantagem já conhecer o nosso cenário. Treinou o Flamengo entre 2021, finalzinho de 2021 e 2022. E treinou Fiorentina, Bordeaux, seleção polonesa, o Al Ahly em 2024 e atualmente está sem clube. Então eu considero que a gente conseguiria até reduzir um pouquinho esse salário dele. Então seria algo que eu classificaria como uma boa aposta para o Botafogo. Inclusive algumas últimas notícias já deram conta que esse pode ser uma tentativa da nossa diretoria. Então, se eu tiver acertado, me contem aí nos comentários. Sexto indicado da nossa lista, temos ele, Silvinho, que tem como característica de jogo um futebol um pouco mais defensivo, que prioriza a posse de bola e principalmente ataques rápidos. Como compatibilidade de elenco, eu coloquei ela até como boa / ótima, porque eu considero que esse nosso elenco atual tem alguns jogadores que conseguem, que tem capacidade de marcar num bloco um pouco mais baixo, recuado, não que eu goste exatamente disso, com jogadores de velocidade que podem contribuir nesses ataques rápidos, como o próprio Matheus Martins, Júnior Santos, Santi Rodrigues, por que não? Então, jogadores como o Guinho, por essa questão da volância, Alan e Júnior Santos podem ser potencializados pelo Silvinho. A questão salarial eu classifiquei como média, considerando o último trabalho dele na seleção albanesa, ele ganhava cerca de 900 a R$1 milhão por mês, já feita a conversão. Curiosamente, as seleções e muitos clubes europeus não pagam esses salários astronômicos que a gente vê no Brasil. Então, considerando que o Silvinho também está sem clube atualmente, esse salário pode até ser um pouquinho reduzido. Então, para o nosso atual momento, pode ser uma possibilidade bem real. Um ponto positivo tem a experiência que ele já teve aqui no Brasil, pelo Corinthians, em 2021 2022. Também tem uma boa experiência no geral, treinou o Lyon em 2019. Antes disso, tinha passado pelas categorias de base da seleção brasileira, treinou a seleção albanesa, né, fazendo uma ótima campanha, inclusive batendo na trave para ir para a Copa do Mundo de 2026. Como eu tinha dito, está sem clube atualmente, então eu classifico essa como uma boa aposta para o nosso momento como clube. Fechando a nossa lista, temos ele, Sérgio Conceição, aquele que seria a minha melhor aposta, tá? O meu técnico favorito, mas também talvez o mais difícil, pelo que a gente vai ver aqui logo à frente. Como característica de jogo, ele tem muita intensidade, e um detalhe bastante particular sobre o Sérgio Conceição é que ele, assim como o Ancelotti, né, por exemplo, ele prioriza bastante a gestão de grupo, então pode ser algo que viria a beneficiar o nosso elenco no atual momento. Também prioriza bastante a competitividade, tá, em todo o jogo, gosta muito de se adaptar aos adversários que vai enfrentar. Como compatibilidade de elenco, eu classifiquei como boa / ótima. Jogadores como Danilo, Montoro, claro que são muito talentosos, então podem ser potencializados em diferentes cenários. Santi e Matheus Ponte, que é um jovem lateral que para mim tem muito talento e futuro, só falta um pouquinho mais de vontade. Como contra, ele não tem experiência nenhuma no mercado brasileiro, então também pode precisar de uma certa adaptação. E eu já ia pulando. Acredito que o grande impeditivo sobre o Sérgio Conceição seria a questão salarial. No seu último trabalho no Milan, ele ganhava cerca de R$3 milhões por mês. Então, um salário muito alto, né, que poderia ser a principal barreira para ele para uma possível vinda. Claro, contando com a redução salarial. E não se enganem, técnicos e empresários sabem que os valores praticados aqui são diferentes e não podem pedir as mesmas cifras, né, que pedem lá. Quanto à experiência geral, esse para mim acho que é de longe o técnico mais experiente, apesar de ter uma carreira não tão longa quanto outros técnicos que a gente viu aqui. O Sérgio Conceição tem 14 anos de experiência, já treinou no Nantes, foi multicampeão no Porto, ganhando 3 vezes a Liga de Portugal, fora
as outras taças. Treinou o Milan de 2024 a 2025. Treinou o Al Ittihad na temporada 2025-2026 e atualmente está sem clube. Então é isso, galera alvinegra. Se gostou, deixa um like, se inscreve, comenta aí. Deixa também o seu técnico favorito. E é isso. Valeu, abraço. No. Wait. Wait.